Bom, então vamos organizar esse assunto que se chama reforma tributária e respeitando o disclaimer inicial aqui. Se você ainda não assistiu o vídeo, que vai estar em algum canto aqui, assista, porque senão o contexto, a lógica, o exemplo que eu posso acabar apresentando aqui vai ficar fora de contexto se não tiver amarrado com o conteúdo anterior. E se você faz parte daquele time que ainda não deu like, porque, poxa, mas tá devagando muito, mas assim, tá legal, curto ou não curto, tá na dúvida entre o Samsung e a Apple, calma lá, me dá o seu voto de confiança, eu vou te provar que a gente vai conseguir estabelecer aqui uma comunicação bem bacana para eu receber o seu like, tá? No momento oportuno eu sei que ele chega, e aí você vai compartilhar, e aí a gente vai ter a nossa história aí com base na transição da reforma tributária. Bom, Simples Nacional, respeitando a cronologia, aquela escadinha que foi a proposta que eu fiz aqui pro Alex, vamos falar do simples, vamos falar do presumido, depois vamos falar do lucro real. Simples Nacional hoje, vamos pegar aqui números arredondando, equivale a mais do que, Alex, você fez uma pesquisa rapidinha aí, 22 milhões de CNPJs no Brasil. 22 milhões, ou seja, se esse conteúdo ele não fizer sentido para você, eu tenho quase que certeza que algum conhecido seu vai precisar entender ou pelo menos ter esse primeiro contato com o assunto reforma tributária. Porque para o Simples Nacional, algumas mudanças, elas são muito estratégicas e são extremamente importantes. Hoje o Simples Nacional tem o teto de faturamento, você vende lá o seu produto ou você vende o seu serviço, dependendo da situação, você é um empresário de pequeno porte, e cabe aspas aqui, porque eu já vi muito empresário de médio porte estando no Simples Nacional, mas não porque a empresa dele é uma empresa do Simples de médio porte, é porque ele tem 9 CNPJs do Simples Nacional, porque o contador, me respeite os contadores, mas porque o contador teve a brilhante ideia de falar, para não estourar, você abre outro CNPJ, né? É maravilhoso quando você se depara com esse tipo de situação, mas voltando para um assunto mais, a unidade Simples Nacional, CNPJ Simples Nacional, você não tem 9, 4, 5, 10 ou 2 CNPJs no Simples Nacional para fugir de estourar o faturamento. E acho que depois, tratando aqui com um pouco de humor, mas dentro de uma característica mais técnica, dá para a gente trabalhar um pouquinho do quanto isso é ruim para o país, o quanto a ideia do Simples Nacional, com esses números já ultrapassados, travam a economia. Poxa, vamos aumentar esse teto aí, já tem projeto, mas como eu disse, a gente pode tratar desse assunto mais para frente. Mas, em linhas gerais, o Simples Nacional, ele vai poder se transformar num mini lucro real. Cara, isso é muito disruptivo e tem gente que não está preparada ainda para sentar na mesa para ter essa conversa. Por quê? Hoje o Simples Nacional, você tem a guia DAS, que é o documento único lá de arrecadação, você faz o pagamento desse documento, quem toma o seu serviço ou compra o seu produto não vai tomar um crédito de IPI, não vai tomar um crédito de ISS, que é acumulativo em sua essência, não vai tomar um crédito de ICMS, não vai tomar um crédito de PIS e COFINS. Então, essa situação é uma situação hoje do ponto de vista de mercado que acaba travando um pouco a operação, mas a roda é quadrada, mas ainda gira. Com a reforma tributária, você vai poder gerar esse crédito para aquela pessoa que está adquirindo o seu produto ou o seu serviço. Por quê? Porque agora existe uma uniformização dentro de um caráter de obrigação acessória. Então a ideia de destaca o imposto daqui, destaca o ICMS de lá, será que o meu PIS e COFINS eu tenho que pagar dessa forma para poder ter esse crédito? Esses achismos dentro do Simples Nacional deixam de existir porque a forma de arrecadação será diferente e o manuseio da obrigação acessória também. E qual que é o resultado disso? A possibilidade daquele que está comprando um serviço ou um produto tomar um crédito de você. Esse é o tal do simples híbrido? É o tal do simples híbrido. Eu tô jogando o termo aqui, hein? O Alex tá ficando bom, hein, tô cara? Estudando. No vídeo anterior ele falou tributo em cascata, agora ele já mandou o simples híbrido, ó, tá ficando bacana, hein? Mas é basicamente isso. Existem algumas nuances que a legislação vai trazer. A 214 de 2025, que é esse pontapé inicial, digamos assim, do ponto de vista infraconstitucional, é a norma que traz ali diversas variáveis para todo esse assunto que a gente está tratando.
tem muita coisa que ainda tem que ser regulada. Mas qual é um cenário que a gente, meio ofuscado, consegue montar? A depender da situação, a sua empresa no Simples Nacional agora vai poder ter a possibilidade de se aproveitar de créditos. Isso muda a regra do jogo. Porque como no conteúdo anterior que a gente fez, quando eu perguntei para o Alex na compra de todos os equipamentos, vocês não imaginam o quanto de coisa que tem por trás dessa lente aqui, mas tem um monte de coisa. Esses equipamentos, hoje, para a realidade do Alex, não gerou uma oportunidade de crédito para ele. Infelizmente. Infelizmente, mas vai gerar, hein? Olha lá, a gente vai chegar lá. Mas, no futuro, a depender de como a norma se comportar e as regras forem sendo definidas, haverá essa possibilidade de creditamento. E existindo esse creditamento, com certeza o preço dele vai ficar mais acessível. O preço dele é muito bom, tá? Então fica a dica aí para vocês também, eu já estou fazendo propaganda aqui. Aí. O preço dele é muito bom, mas do ponto de vista mercadológico, ele vai conseguir se tornar mais competitivo. Por quê? Ele vai ter o fator lucro que está englobado na etiqueta, no preço, mas ele também vai ter a possibilidade do crédito, que é uma disponibilidade financeira a mais. Então, para aqueles que não gostam de tratar de forma simples, como eu estou colocando, de que tributo é lucro, então você pode colocar que o fato de se aproveitar de créditos oriundo da sua operação no Simples Nacional, desde que respeitada todas as nuances e as regras que a norma criou ou poderá criar, você vai ter um fluxo financeiro adicional ao seu lucro. Isso faz toda a diferença na prática. Ou seja, se hoje você tem uma operação, nessa operação você gastou 100 mil reais, e vamos supor que o IVA, né, a junção do IBS, do CBS, do Imposto Seletivo, é de 28%, 27,5%. Se a gente arredonda a conta para ficar fácil a matemática, se for 20%, equivale a 20 mil reais do fator 100 da aquisição. Se eu posso compensar esses 20 mil na minha própria operação, poxa, eu criei, é fluido a possibilidade de eu ter mais dinheiro no meu caixa. Por quê? Porque na saída, quando eu tiver que fazer esse encontro de contas entre débito e crédito, vai sobrar dinheiro do imposto. Tudo isso por conta desse princípio que eu tanto menciono da não cumulatividade. Bom, pegamos esses poucos minutos ou todo esse conteúdo de uma forma bem generalista. E aí, o que é que vale a pena? Será que hoje a gente já consegue fazer uma conta real para saber se o seu negócio, que hoje está no Simples Nacional, vai fazer sentido, tá? Em qual regime, Alex? Híbrido. Simples híbrido, né? Olha, simples híbrido, hein? Peguei, você que não estava preparado, hein? Tem coisa aqui que não é combinada não, viu, pessoal? Então, será que vai valer a pena? Calma, ainda é um pouco cedo para a gente fazer esse juízo de valores. Porém, existem indícios para que a gente possa chegar, talvez não de forma fechada, num raciocínio de que vai valer a pena ou que não. Primeiro passo desse raciocínio. Bom, você é uma empresa, você é um pequeno empreendedor, está no Simples Nacional e o teu público em geral é pessoa física. Eu sou tendencioso a acreditar que você permanecer no Simples Nacional da forma como ele é, vai continuar valendo a pena. Ou para não falar que vai valer a pena, vai continuar do jeito que está. Porque se eu falo que vai valer a pena ou não, pode dar a entender se você está ganhando muito dinheiro. Então, não estou nem falando de dinheiro, se está ganhando mais ou está ganhando menos. Mas vai continuar da forma como está. Agora, se por outro lado, você, pequeno empreendedor, Simples Nacional, está em uma cadeia de negócios, ou seja, o seu fornecedor é uma PJ e aquele que consome o seu produto ou o seu serviço também é uma PJ. Aí cabe uma reflexão pontual. Poxa, se eu faço parte dessa corrente, será que não vai valer a pena eu ter débito e crédito na minha operação? O quanto eu tenho de custo, ou seja, quanto é o meu insumo para que eu possa justificar essa mudança no momento oportuno?
Já existem algumas métricas, porque vai ser em setembro, ou porque vai ser no seu... Eu já ouvi de tudo um pouco. Eu prefiro não trabalhar ainda com uma data fechada, mas eu vou direcionar aqui quando a coisa for mais pontual. Mas, olha, vai acontecer, é agora. O que você escolhe? Aí sim, eu acho que cabe uma conta muito mais assertiva. Mas, diferente daquele que faz o relação B2C, né? Ou seja, consumidor final, pessoa física, aquele que tem aqui o B2B, ou seja, pessoa jurídica, eu sou tendencioso a acreditar que o regime híbrido, esse regime especial do Simples Nacional, onde você poderá criar o fator crédito, ele possa valer a pena para você, por conta de toda essa conotação daquele que você vai consumir para aquele que você vai fornecer. Então eu acho que é a primeira linha, é o primeiro passo que a gente tem que ter como uma perspectiva de, vai valer a pena ou não vai valer a pena? Primeira coisa, identificar o seu público. Depois disso, aí a gente pega, o Alex me ajuda aqui, a gente faz umas contas, cria um exemplo, mas sem essa introdução, o assunto pode ficar muito desconexo, porque eu posso trazer uma matemática, uma coerência que vai servir para um determinado setor e não vai servir para o seu. Então a ideia é a gente trazer aqui com muita responsabilidade, porque isso mexe no bolso, isso mexe no sonho, isso mexe no empreendedorismo. E a ideia aqui é fazer com que o negócio funcione para todo mundo. Se esse conteúdo fez sentido para você, e eu tenho certeza que fez, ok? De novo, você pode ser um pouco resistente à ideia, mas com calma. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Vai dar certo aqui nossa comunicação, o nosso relacionamento. Se você quer estar posicionado no momento certo, em que período eu tenho que fazer escolhas com determinados padrões por conta da reforma tributária, além de você seguir, curtir aqui o nosso conteúdo, você também pode clicar aqui na nossa newsletter, é isso mesmo, né, Alex? Falei bonitinho, falei certinho? Tem o QR Code aparecendo. É isso aí, vai ter o QR Code, você aponta lá, faz ali todo o procedimento que vai fazer, super simples, nada complexo, tá bom? Não precisa se preocupar se vai dar crédito ou não vai dar crédito, é só colocar lá o QR Code que você vai estar já dentro desse nosso mundo, que é tratar da reforma tributária numa perspectiva mais corporativa. Acompanha a gente aí.